Oi, aqui é a Ju e eu voltei para gravar aqui o vídeo de melhores livros de 2024. Eu não vou passar muito tempo justificando meu ano sabático, que durou acho que, sei lá, 8 anos, né? Mas 7 anos, mas eu senti falta dessa interação há um tempão que eu tô para gravar algum vídeo para ver se funciona, se volta, se anima e tal. E aí eu acho que os melhores do ano é uma boa oportunidade para voltar e dizer para vocês quais foram essas experiências que eu tive em 2024 com os livros, que foram livros, muitos deles me entreteram, mas não foram, foram muito poucos que viraram favoritos da vida. E eu falo de melhores do ano, dentre esses livros que me arrebataram, me levaram a alma junto com o fim deles, assim, que me marcaram, e que na verdade é o sinal de que eu gostei muito, é que eu não esqueço. E eu sou amnésica, então assim, eu tendo a esquecer das coisas. Já faz um tempinho que eu li esses livros, então é também uma grande oportunidade de eu falar pouco, porque eu falo geralmente muito, então vamos lá. O Leia Mulheres, que é o clube que eu sou mediadora aqui no Rio, que foi criado em São Paulo, continua acontecendo nas cidades, e a gente tem todas as últimas quartas-feiras do mês na nossa livraria Blux, que é de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, um encontro super bacana. Estou falando disso porque 2 livros dos melhores da vida foram lidos para o Leia Mulheres, e um das menções honrosas também. Menções honrosas, eu trouxe 5, 2 que estão em andamento, que eu comecei em 2024, que estão sendo tão bons que é possível que se tornem, é muito possível que se tornem melhores da vida, e 3 menções honrosas, que foram livros que eu gostei muito por alguma razão ou outra, que eu explicarei aqui, mas que eu acho que vale a pena serem mencionados, apesar de não terem entrado para esse Oscar, para a estatueta dos meus melhores da vida. Vamos lá. O primeiro livro é uma releitura, eu já tinha lido 2 vezes antes, e eu acho que releitura normalmente é uma leitura inédita, porque, assim, vamos dizer que esperançosamente eu digo que a gente muda todos os dias, isso é uma coisa boa. Eu acho que a gente entra no nosso sistema, no nosso HD, novas referências, amizades, leituras, séries, vivências que fazem com que os livros se tornem diferentes a partir dessa nossa visão das coisas que muda. E eu acho que, tendo lido todas as obras já escritas pelas irmãs Brontë, que são poucas, infelizmente, a terceira vez que eu peguei o Morro dos Ventos Uivantes foi essa para o Leia Mulheres, e eu reli numa tradução da Penguin, da Júlia Romeu, e essa releitura do Morro dos Ventos Uivantes foi uma releitura que me fez pensar, eu acho, mais profundamente nessas relações que o livro traz. De novo, todo mundo já falou, tem documentários, filmes, resenhas, teses de doutorado. Então, é um livro dessa irmã que a gente brinca que é a mais perturbadinha das 3, mas que brilhantemente consegue trazer um retrato de uma brutalidade dessas relações de poder, que são as relações humanas, principalmente num momento em que divulgava-se pouco da vida privada, né? Eu acho que hoje a gente está num momento de divulgação, é o oposto, né? Mas essas famílias inglesas divulgavam muito pouco dessas relações internas dentro desses ambientes familiares, essa lógica familiar, essas estratégias de convívio em lugares remotos, principalmente. E eu acho que é muito interessante que as irmãs Brontë todas trazem isso à tona, né, de uma sociedade muito fechada, de uma sociedade de muitas aparências, né, muito preocupada com o outro, muito regida sob uma ética protestante, né. Então, assim, a gente tem aí um retrato vívido e cruel sobre a brutalidade, sobre as relações humanas. Existe aí um percurso de 2 narradores, um de dentro, que é uma funcionária que vai passar, vai ser babá, vai ser funcionária, vai ser governanta, e alguém que é um inquilino, alguém externo. Então é bom que temos essas 2 visões, é uma estratégia narrativa muito interessante da Emily. E esse grande vilão, que é o Heathcliff, que esse filme foi colocado aí muitas vezes como um filme de amor, uma história de amor, e nada é amor, e justamente nada nesse livro é amor, nada nesse livro é afeto, justamente porque não se tem afeto, não se constrói isso, e as pessoas só conseguem reproduzir afeto e amor se elas tiveram isso. E o Heathcliff, que é esse grande vilão que perpassa vivo durante toda essa história, é o único que permanece, né? Obviamente para além desses narradores, mas que vai perpassar a história,
dentro dessa lógica, dessa logística familiar de pessoas que vão simplesmente trazer o pior de si, o pior, né, assim, quando você acha que já atingiu o ruim, assim, vem outra porrada, né, então, assim, vale muito a pena. É um livro que te arrebata completamente, muita gente se assusta com essa brutalidade, mas é claro que trata-se de uma literatura, trata-se de um recorte que a Emily faz, mas que a gente, lendo isso aqui, a gente sabe que a violência, na verdade, ela é muito mais pulsante, acho que nos lares ao redor do mundo, do que a paz, né, infelizmente. Então, assim, esse livro é maravilhoso, incrível. Leiam O Morro dos Ventos Uivantes, leiam As Irmãs Brontë, né, a Anne principalmente, porque eu sou aquela testemunha de Jeová que vai fazer você ler a Anne de qualquer maneira, então leiam O Morro dos Ventos Uivantes. O segundo livro que me arrebatou foi A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. É uma paulistana, nascida em 1911, e em virtude dos 400 anos da cidade de São Paulo, eles fazem uma encomenda para Diná para fazer um romance sobre essa época. E essas famílias quatrocentonas, muito orgulhosas desse estado de São Paulo ter sido um estado construído, né, com esse suor desses homens desbravadores das matas, né, que na verdade abrem os caminhos para o Brasil surgir no seu interior, né, descobrindo aí tanta coisa incrível, tantos metais preciosos. E a gente sabe que a história é muito diferente disso. E a Diná, tendo sido uma encomenda, esse livro poderia ter suscitado alguma desconfiança em relação a como é que ela vai falar de forma elogiosa. Será que ela vai vai usar um tom elogioso para falar de uma história de tanto genocídio, tanto estupro, né, tanta violência? E ela consegue transcender isso. Ela consegue transcender usando estratégias muito sagazes. Uma delas é usar protagonistas mulheres para falar dessa história, e todas numa mesma família, e para além disso, a estratégia de trazer um olhar estrangeiro, porque a Cristina que vem casar, ela vem da corte casar, que era muito comum, meninas órfãs, né, que estavam em casas religiosas, eram cuidadas em orfanatos ao atingir a maioridade, né, enfim, mais ou menos, podia ser antes, a maioridade é algo muito discutível, mas veio para cá para casar e vai para um fim de mundo, assim, no século XVII, porque esse livro vai tratar da Guerra dos Emboabas. Então a gente tem aí uma guerra extremamente sangrenta, narrada o livro tem uma mudança narrativa, uma mudança de ritmo muito grande. Aliás, é um ritmo lento, tá? É um livro que não tem ele não é aquele livro page turner, assim, ele é um livro que vai te fazer parar um pouco, porque ele tem esses núcleos, não só os núcleos familiares, como aqueles que também passa para essa guerra que vai ser extremamente complicada, que vai dividir esses bandeirantes, né, que se veem donos dessas regiões desbravadas, como também aqueles que vêm da corte para tentar a sorte com a descoberta do ouro, né, nas regiões das Minas Gerais. Então a gente tem aí bandeirantes versus paulistas, bandeirantes versus portugueses, né? Então, assim, e essas pessoas que Portugal praticamente esvazia. O rei tem que falar, galera, alguém fique aqui, porque todo mundo saiu para pegar, para ter a seu quinhão aí nessa descoberta das minas, nas regiões, nas minas de ouro, nas regiões das Minas Gerais. Então, existe aí uma divisão muito interessante nesse livro entre esse ambiente familiar e depois esse ambiente da guerra, que me lembrou, aí fica muito mais seco, assim, vira uma narrativa muito mais seca, muito mais sangrenta, muito mais vívida dessa violência. Então, é muito interessante, vale muito a pena ler. Como eu disse, ela transcende a questão de elogiosa. Também não vou dizer para vocês que alguém em 1954 consegue tratar dos temas das minorias dessa maneira, mas eu acho que para uma escritora
que vai te contar uma história desse porte, da história monumental a qual ela foi designada, da encomenda que ela teve. Eu acho que ela consegue fazer um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E foi um livro que realmente entrou para os meus favoritos do ano, A Muralha. E aí a gente tem uma biografia, e eu amo biografia, e apesar de amar biografia, a maioria das biografias que eu leio não são tão boas, porque elas não têm, assim, essa é uma fluidez, uma linguagem que te faz parecer que está lendo um romance, ou enfim, que tem aí, não fica factual, assim, né? Então, assim, fica factual, não transcende essa coisa do nasceu, viveu e tal, e aí os parentes tais, enfim. E essa biografia da Cláudia Tomé Witt, que é uma pesquisadora independente, que pesquisa a Amélia há 20 anos, traz uma biografia maravilhosa sobre a segunda imperatriz do Brasil. Aí você fica pensando assim, né, por quê, né? Por que ler isso? Quem seria a Amélia, né? Quem é essa pessoa? A história do Brasil e tal. Mas é uma história que vai passar desde Napoleão, porque o pai dela era o filho da Josefina, que Napoleão adota como próprio filho, como filho dele, mas era um filho já que a Josefina tinha antes de casar com Napoleão, que é uma história muito interessante também. E o pai dela é esse filho adotivo que vira um dos grandes generais de Napoleão, que entra na Rússia, inclusive, né? Naquela loucura que foi a incursão na Rússia. Então, desde essa história, a gente vai passar pela história da Europa, a história de Napoleão, vai ouvir sobre muitas coisas, e é interessante porque a Cláudia consegue se inserir nessa história como pesquisadora e como é uma biografia de fã, e isso pode ser complicado, e ela consegue transcender isso também, assim. Além de, a Diná transcende a questão da encomenda, e a Cláudia transcende a questão de ser uma fã da Amélia, porque ela independentemente passa 20 anos e continua pesquisando sobre a Amélia depois de 20 anos, e ela constrói, sabe, o que é mais legal dessa biografia, não só esse ritmo romanceado, que nada não é romanceado, né? É uma não ficção, é uma biografia totalmente baseada em arquivos e pesquisas muito extensas, mas ele traz um tom romanceado, uma fluidez nessa leitura, apesar de ser um calhamaço, vejam, e assim, ela traz detalhes do dia a dia, de quando a Amélia vai para a Europa sem achar que iria, porque ela vem para o Brasil para casar com Dom Pedro I, e ela, na verdade, acha que vai, enfim, se despede para sempre de todos os parentes, mas acaba tendo que voltar, porque sabemos, ela volta com a Dona Maria II, que vai se tornar a rainha de Portugal, uma carioca, nascida no Rio de Janeiro, né? Irmã do Pedro II, que poucas pessoas conhecem a história, é muito interessante a gente saber dessa história, que a gente tem uma rainha portuguesa que é carioca. Mas, enfim, a Dona Amélia, quando ela volta para essa guerra, o Dom Pedro volta para lutar a guerra com o irmão Dom Miguel, incitado pela mãe, Carlota Joaquina, e também pelos monarquistas absolutistas de Portugal. Ela conta o dia a dia num barco, ela conta o dia a dia numa corte, o que se come, como é que se passava, o cheiro das coisas, como é que as pessoas se sentiam, quais eram as doenças, quais eram tudo que aconteceu, que acometia as pessoas. Então, assim, é muito interessante por esse aspecto, porque você tem detalhes, mas detalhes bem contados da decoração, das roupas que se usava, das joias, da onde veio a joia, como é que é a divisão de herança, entende? Então, assim, aprendi que Hortência era a irmã do pai dela, do Eugênio, que também era a filha adotiva do Napoleão, e por isso que a flor se chama Hortência. Então, assim, é muito interessante a gente saber esse tipo de coisa, pelo menos pra mim, né, gente? Isso é uma experiência pessoal, são livros melhores do ano meus, assim. Então, assim, realmente muito bom, uma biografia muito boa. A Cláudia é uma pessoa generosíssima, e alguém realmente que passa 20 anos de maneira independente fazendo uma pesquisa é algo que você tem que realmente ter muito carinho pelo seu trabalho, e a Cláudia tem isso. Então eu acho muito legal não ser uma biografia assim de um historiador. Veja, eu sou historiadora, não estou falando mal dos meus pares, mas assim, tem aí um tom diferente, não acadêmico nessa biografia, não acadêmico na forma dura de escrita, né, das referências, apesar de todas estarem aqui, ela consegue dar essa fluidez para a narrativa. Então,
a biografia da Dona Amélia, a segunda imperatriz do Brasil, maravilhoso. Cláudia, parabéns. Menções honrosas. Já deu 15 minutos, eu vou ser cortada. Se eu por um acaso ser cortada, se eu por um acaso for cortada, gente, um beijo. Eu falo isso, beleza, tá? Mas senão eu vou continuar, vamos tentar, né? Menções honrosas. Esse livro aqui é da editora Tabla. A editora Tabla é uma editora muito bacana que tem muitas publicações de literatura árabe, no mundo árabe. E aí, esse aqui é um livro que é quase... Ele mistura algo entre romance e biografia, né? Tem um tom romanceado. Eu acho que tem algumas licenças poéticas do escritor, do autor dele. Essa imagem é feita justamente pela Karima Aboud, que foi a primeira fotógrafa do mundo árabe mulher. E ela nasce no final do século XIX, acho que 1894, e conta a história da vida dela. Essa é uma foto tirada por ela. Ela gostava de tirar fotos da vida cotidiana. E o muito interessante é que ela consegue viver do seu trabalho nos anos 20. Ela nasce em Belém e fala muito dessa história da região da Palestina. E nada mais atual, né? Então, assim, eu acho importante a gente ter esses relatos. Ela morre 8 anos antes do grande tragédia, né? Quando tem aí, já começa a acontecer processos durante o livro, ainda, né? Dessa ocupação britânica e desse incentivo de ocupação do território palestino à revelia daqueles moradores que lá residiam. Então, ela, por exemplo, faz uma foto, ela percebe uma foto, isso é muito interessante, num jornal, falando que uma casa X está desocupada para o mundo, para incentivar a ocupação do território pelos judeus. E aí ela vê que aquela casa está ocupada. Então é vendida, né? Começa a se fazer uma propaganda de territórios disponíveis para ocupação, que na verdade estavam ocupados. Então ela começa a fazer fotos disso, desses lugares ocupados, como havia vida ali, como haviam famílias que simplesmente já estavam ali e que fizeram sua vida ali. O pai dela é um pastor, ele é cristão, né? Então, assim, da diversidade de relações e de pessoas que estavam ali vivendo e que haverá, então, toda uma propaganda de que aquele território precisa ser ocupado quando ele já era ocupado. E aí a gente entende que esses conflitos vão começar a acontecer de maneira tão séria, que é o que a gente está vendo até hoje aí. Então, a Karima, ela consegue ter um pai que a deixa trabalhar e viver do seu próprio trabalho. Ela acaba casando, se divorcia. Então, é uma história muito interessante. Chama Biografia de um Olho. Então, eu super indico também como menção honrosa, porque ele tem momentos, o autor tem momentos que ele fica um pouco piegas e repetitivo, mas tirando isso tudo, você consegue ter um panorama curto sobre questões que vão acontecer hoje em dia, que a gente está vendo no mundo hoje. Então, acho que vale super a pena. É uma visão diferente, né, que é necessário. Outro livro que a gente leu pro Leia e que é uma menção honrosa é O Melhor Não Contar, da Tatiana Salim Levy. A Tatiana, eu já li todos os livros da Tatiana, e eu acho que esse é o mais maduro, e é muito interessante, é um livro muito interessante, que fala sobre a questão do assédio, e esse livro não poderia ter sido contado se não fossem todas as questões feministas, os avanços feministas que a gente vê hoje em dia, e isso dito pela própria autora, porque justamente é melhor não contar, porque ela sofre um assédio que se estende na infância e adolescência dela pelo padrasto, e todas as pessoas falam para ela que é melhor não contar, principalmente para a mãe. A mãe tem uma doença grave, acaba falecendo muito cedo e ela nunca conta para a mãe. A mãe escrevia uns diários e ela também, esse livro era para ser um ensaio, era para ser algo conectando os diários da mãe dela, que ficam anos sumidos até esses diários aparecerem. É uma reflexão dela e acaba virando, então, um relato que engloba não só essa questão do assédio,
como a questão da relação com a mãe, o luto que ela vive da mãe, que ela não resolve muito bem, porque parece que fica um segredo, e a própria irmã dela diz que é melhor não contar, as amigas dizem que é melhor não contar, dado o estado da mãe. O padrasto calha de ser um grande cineasta muito famoso, brasileiro, conhecido, Nelson Pereira dos Santos. Então, na verdade, a gente tem aí um relato com muitas camadas. Então, assim, é um livro que você lê de maneira... como é que eu posso explicar? Assim, ele te traz vários momentos de desconforto, incômodo, e eu acho muito importante, porque a Tatiana tem a minha idade exatamente, assim, quase 50 anos, né? 46, e aí ela passou todos esses anos sem contar, né? E para ela mesma, ela fechou isso. E aí eu acho que o livro anterior dela, que fala sobre o estupro sofrido por uma amiga dela, pela melhor amiga dela, na vista chinesa, talvez tenha sido alguma coisa que, já que ela falou dessa amiga, ela também pudesse, de repente, falar dessa coisa que ela guardou durante tanto tempo. Muito interessante, tem muita entrevista da Tati. A Tati é muito ativa no Instagram e vale muito a pena ouvir a Tati falar sobre isso, ela mesma. Então, melhor não contar. A outra menção honrosa é o Gente Ansiosa, do Frederick Backman. Eu gosto muito do Frederick Backman. Esse livro, de longe, não é o melhor livro dele, mas pelo conjunto da obra do autor, eu queria muito indicar que vocês lessem esse cara, esse sueco, que escreveu Um Homem Chamado Ove, que virou um filme sueco maravilhoso, mas que acabou virando um filme estadunidense com o Tom Hanks, que eu acho que é o pior vizinho do mundo em português. Mas Um Homem Chamado Ove, o livro é maravilhoso. Por quê? De novo, nenhum dos livros dele são livros monumentais, mas eu acho que tem uma visão, tem um cômico dramático, tem sempre um humor interessante, mas que não é um humor pateta, não é um humor fácil, não é um humor, assim, como é que eu posso dizer, superficial, sabe? Então, ele consegue escrever sobre temas muito pesados, enfim, alcoolismo, suicídio, depressão, mas de uma maneira bem humorada, apesar desse tema ser de temas tão difíceis. E isso aqui é sobre a história de reféns, é uma história que vai sendo contada de um banco que é assaltado, e reféns começam a ter relações, as conversas entre esses reféns, e aí ele mistura com os tempos de hoje, com as ansiedades das pessoas, com as frustrações, assim, e vai trazendo assim surpresas dentro do livro. Cada capítulo é contado por um refém. Então é muito interessante, porque eu trouxe o Frederick Backman porque ele é um cara muito bom hoje em dia de literatura contemporânea. De novo, vai ser um livro que vai ganhar a estatueta sei lá, subir o Monte Everest? Não, mas é um livro que vai te fazer bem, sabe? É um livro que vai te trazer bons momentos, assim. É um livro bem escrito e é um livro que tem um senso de humor muito interessante, assim. De novo, um senso de humor oportuno, assim. Não é um senso de humor que te deixa, assim, sabe? Que faz uma piada de uma coisa séria de uma maneira inconveniente, não. Ele consegue inserir o cômico dentro do trágico de uma maneira maravilhosa. Acho que quase como ninguém atualmente consegue fazer. Então, Frederick Backman, toda a obra do Frederick Backman, eu acho que vale a pena dar uma chance para você ver se vocês gostam. Por fim, passou de 15 minutos. Se continuar por aí, vamos seguir com as 2 menções honrosas em andamento, que é o livro que vai ser do Leia Mulheres de Janeiro, que é a trilogia de Copenhagen. Então, assim, eu tô na juventude já, quase entrando na dependência, são 3 partes, e que livro bem escrito, é muito bacana ler livros bem escritos. E a Tove consegue fazer isso de uma maneira, assim, a parte da infância é realmente sensacional, e é interessante como as pessoas processam ao longo da vida, e como essas memórias são atravessadas por contradições, de você ver que
o quanto ela queria sair da infância, ao mesmo tempo depois nostalgicamente começa a dizer como era um tempo bom. Então, e uma escrita realmente muito boa, quer dizer, a tradução tá sendo uma tradução realmente Heloísa Jean e Kristin Lee Garubo, tradução do dinamarquês. Então, assim, gente, muito bom, vale muito a pena. Leiam a trilogia de Copenhague. Eu não terminei ainda, mas assim, eu posso dizer para vocês que tá se tornando um livro favorito por enquanto. Vamos ver se isso vai dar certo ou não, né? Mas eu acho que sim. E aí, por último, porém não menos importante, eu entrei na saga de ler Grande Sertão Veredas e eu acho que, assim, eu já tinha começado a ler, a bateria acabou, por isso que eu tive que parar. Com umas amigas, e a gente tinha lido os 2 primeiros capítulos em voz alta. Foi muito interessante. Ler em voz alta é algo que eu gosto muito, ler em conjunto. Hoje em dia, essa coisa de partilhar, né, de ler em voz alta, é difícil pra gente prestar atenção, mas eu acho que com os podcasts talvez a gente esteja conseguindo mais um pouco, né, audiobook e tal. E aí eu tinha deixado um pouco, porque eu tinha gostado tanto, que eu falei, cara, eu preciso de uma atenção plena, um momento melhor. E aí eu recomecei e avancei. E é muito bacana você ler um livro que é simplesmente uma escrita assim... Por exemplo, é intraduzível. Eu acho que é intraduzível esse livro, porque ele tem é um monólogo, né? Mas ao mesmo tempo é um diálogo, porque ele contando a história para um cara culto, né? Para um interlocutor, um possível interlocutor, que seria aí o alter ego do Guimarães Rosa. Não temos como saber, é uma sessão de análise, o que é isso, né? Mas é a história de um jagunço, é a história de uma vida extremamente violenta, são circunstâncias de extremos todos os extremos, né? E ao mesmo tempo é uma grande história de amor, e é muito bonito. Então eu tô amando, eu tô obcecada por esse livro. É realmente genial, assim, é genial, assim. Eu não, de novo, não gosto de ficar usando adjetivos vazios, mas é muito interessante também para mim, que pesquisei o diabo, né, que pesquiso ainda o diabo, vou fazer doutorado sobre o diabo medieval, mas é muito interessante que o diabo é um personagem aqui também tão protagonista quanto Riobaldo e Diadorim, porque ele aparece como exatamente como aquilo que a gente estuda, né, em história, é alguém mais acessível, né? O diabo é mais acessível, ele negocia, né? E a vida, ainda mais essa vida de miséria, essa vida de ausências e faltas, ela é feita de negociações. Você precisa negociar para sobreviver o tempo todo em um ambiente como esse, né? Então, assim, não só na guerra, como na hostilidade, como no clima mesmo, nas relações entre as pessoas. Então, esse diabo aparece como alguém, porque ele fala, Deus é definitivamente, o diabo é o contrário disso, né? Então, quer dizer, Deus é alguém que está estanque, é alguém que você tem, é inacessível, é tão grande, Deus é tão grande, né, é tão imenso, e que ele é inacessível. Quem é acessível? Quem é que negocia no dia a dia com as pessoas, né? Porque o mal está muito mais presente, ele se faz mais presente, ainda mais nessa trajetória aqui de guerra, do que o bem, né? Então você vê muito mais o mal, muito mais o caos. Então esse diabo aparece o tempo todo, né? Então, assim, é esse diabo que vai fazer parte da vida das pessoas, que tem que fazer escolhas diárias, que tem que fazer escolhas à revelia do que normalmente outras pessoas fariam nas suas vidas diárias, né? Então, assim, é uma rotina de muito sofrimento, e é uma rotina de que Deus praticamente não aparece, assim, né? Ele aparece como alguém muito abstrato, enquanto o diabo é parte do povo, né? É parte da vida humana, muito mais do que esse Deus onipotente, onipresente, mas etéreo, né? Enfim, cadê Deus? Já o diabo tá lá o tempo todo. Então isso é um aspecto que tô achando toda vez que aparece o diabo eu anoto, e eu já anotei pra caramba, né? Porque o diabo aparece o tempo todo
com aquelas 1000 nomeações bem típicas brasileiras, é o tinhoso, é o demo, é o cascudo, é o cão. Então, assim, é um livraço, com certeza vai ser melhor da vida. E Guimarães Rosa, né, gente? Que bacana, que livro bacana. Muito bom ter voltado a lê-lo. Então é isso, meu povo. Depois de um gap de, sei lá, Guerra dos 100 anos, ou enfim, eu tô aí. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo. Boas leituras.